querer pedir. É só pedir. Te pertence. Não significa se o pai diz assim, que o filho poderia levar de qualquer maneira. Precisava também o filho de pedir ao pai. De falar qualquer coisa que ele queria fazer. Precisava de falar com o pai. E em terceiro lugar, nós encontramos como é que o pai se alegrou. Como é que o pai mostrou a alegria dentro do seu coração por intermédio do seu filho. Isso que nós aplicamos também diante de Deus. Principal via de como agradarmos a Deus. Que nós encontramos o arrependimento do seu filho mais novo. O filho mais novo, quando ele se arrependeu, voltou para o pai. Ele agradou ao pai. O pai ficou alegre. Ficou com o coração aberto. Com o coração a sentir alegria. Uma coisa que nós precisamos de entender, amados irmãos. A única via que nós podemos usar para agradar a Deus não é uma via de reclamações. Não é uma via de trabalho. Não é uma via de fazer outras coisas. A única via, a principal via que nós podemos usar para agradar a Deus é a via do arrependimento. No versículo 7, neste capítulo 15 de Lucas, diz que há alegria lá no céu. A palavra que mais se repete no texto. A alegria que há no céu é por causa de uma pessoa que se arrepende. A ponto que o Senhor Jesus Cristo diz assim: há alegria lá no céu por um pecador que se arrepende, que reconhece os seus pecados, do que 99 justos que não precisam de arrependimento. Do que muitas pessoas que não precisam de arrependimento. Mas uma pessoa só costuma haver lá no céu uma festa diante dos anjos. Até se formos a ler, a pesquisar bem, nós vamos entender. A Bíblia diz que há alegria diante de Deus. Por alegria que Deus sente dentro do coração de Deus, já contamina os anjos que estão ao redor do trono, e os anjos também começam a se alegrar, começam a festejar. Os anjos estão ao redor de Deus. Nós encontramos na Bíblia, a Bíblia fala que diante do trono de Deus existem querubins lá, existem anjos, arcanjos, existem serafins. A alegria que Deus sente por causa de uma pessoa que reconhece o seu pecado e quer voltar diante de Deus é uma alegria incomparável, a ponto que esse tipo de alegria contamina os anjos. Os anjos começam a festejar, começam a dançar, começam a adorar a Deus de uma forma louvável, de uma forma incansável. Porque quem se arrepende, amados irmãos, sai da morte para a vida. Se formos a ler do versículo 32, nós encontramos a dizer que esse seu filho, esse seu irmão estava longe, né? Estava morto, mas reviveu. Alguém que se arrepende sai da morte para a vida. E quem se arrepende também sai da perdição para o achar de Deus. É a via que Deus usa para poder nos achar. Alguém reconhecendo os seus erros. Quem se arrepende também passa de um processo de mediação. Isto é, no versículo 17 a 18, ele diz que me levantarei. Tornou-se dentro dele. Isto é, ele refletiu dentro do seu coração que eu preciso de voltar. Ele pensou dentro da sua mente, depois do seu coração, diz que eu vou voltar. Ele começou a dizer assim: meu pai tem tudo o que eu preciso, mas estou aqui eu a sofrer. Por que está a acontecer isso? Nós precisamos também de pensar isso. Por que nós estamos a minguar espiritualmente? Se o meu pai tem Espírito Santo, se o meu pai já disponibilizou, se o Espírito Santo está perto de nós, por que nós precisamos de minguar? Por que nós precisamos estar vazios, estarmos longe do Espírito Santo? Por que nós não devemos ser cheios do Espírito Santo? Por que não precisamos de pedir esse Espírito? É do mesmo jeito que o filho mais novo diz: vou me levantar, vou para o meu pai, vou dizer que eu pequei. Reconhecimento, confissão.
e não sou digno. Nós precisamos de entender, por o Espírito Santo habitar em nós, não é que nós somos dignos. Se nós dizermos assim, o Espírito Santo vai habitar de uma forma livre. Mas se nós dizermos assim, é porque eu não sou pecador, pecadores são aqueles que bebem lá fora, que estão ali, que estão prostituídos, o Espírito Santo não vai habitar. Por quê? Não se humilhou. É necessário reconhecer que nós não somos dignos do Espírito Santo. Entrar dentro do nosso coração, sentirmos que somos pessoas miseráveis. Precisamos de ajuda do Espírito Santo. Refletir dentro do nosso coração que nós precisamos desse Espírito. Porque se nós não se arrependermos, arrependimento, amados irmãos, com outras palavras, significa reconhecer uma coisa em falta em si. Amém? Reconhecer que alguma coisa que falta em si. Quando nós reconhecemos, nós facilitamos o agir de Deus. É difícil, o Espírito Santo não vai deixar sem nós clamarmos, sem nós ansiarmos, sem nós se humilharmos, sem nós reconhecermos a nossa miséria, reconhecermos que nós precisamos desse Espírito, sem nós confessarmos, porque quem se arrepende também toma atitude. Nós encontramos aqui na Bíblia também. Abraão, quando Deus lhe chamou, disse: sai da tua terra, ele saiu. Ele não disse que vou sair. Vou sair. Muitos crentes são assim. Vou orar amanhã. Vou pedir amanhã. Vou pedir amanhã. Vou pedir amanhã. É assim muitas pessoas como fazem. Mas Abraão, quando foi chamado por Deus, ele saiu da sua terra, da sua parentela, e começou a ir no caminho que Deus lhe mostrava. Encontramos Moisés também. Por causa de arrependimento dele dentro do seu coração, saiu do Egito. Irmão, nós não podemos pensar que foi fácil Moisés sair do Egito, porque ele cresceu já 40 anos. Ele já habituava a viver no Egito. Nós não podemos dizer assim: não vou sair do Egito, não vou deixar de fazer aquelas coisas que eu acostumei fazer desde a minha criancice, porque meus pais me ensinaram assim, pessoas que viviam comigo me ensinaram assim. Eu já acostumei pôr maquia, já acostumei prostituir, já acostumei falar mal, já acostumei fazer aquelas coisas. Ir na discoteca. Nós precisamos de sair do Egito. Porque quem se arrepende toma de tudo. Nós encontramos também Daniel. Um exemplo em que Daniel, quando ele orava, confessava os seus pecados. Se formos a ler Daniel 9, nós vamos encontrar muitos versículos em que Daniel, ele confessou os seus pecados. Pecado do seu povo, os seus pecados. Neemias também, ele não disse que ele construir muro lá em Jerusalém e parou lá na Babilônia. Não iria acontecer nada. Se você quer construir os seus muros, é necessário você tomar atitude, começar a se mover. É que vai sair uma coisa boa. Agora dizem: vou construir amanhã, vou construir amanhã, vou construir. Graças a Deus, nosso tema deste ano é construindo, retificando os muros. Existem pessoas que ainda não começaram a retificar, ou não começaram a construir, ou não começaram a fortalecer os seus muros. Irmão, precisa de fortalecer os seus muros. Reparar os muros, como você está. Como é que você está com Deus, sua vida espiritual. A proteção com Deus. Como é que você está andando? Se Satanás te incomoda, é porque alguma coisa que você deixou. Precisa de organizar. É por isso Neemias, ele tomou atitude também. Saiu da Babilônia, saiu lá no exílio para ir poder começar a construir. Outra coisa que nós encontramos aqui é que Neemias, quando começou a construir os seus muros, se levantaram